Senhor, nós somos gratos a Ti por mais uma oportunidade, que é um privilégio e fruto da misericórdia do Senhor para conosco, de podermos estudar a Tua palavra, Pai. De fato, Senhor, é um privilégio altíssimo podermos ter acesso à Tua palavra e podermos estudá-la. Apesar, Senhor, de sermos tão, eu diria, incompetentes, Pai, em chegar a todos os sentidos do que a palavra diz, mas acreditamos, Senhor, que o Senhor, que é excelente, pode pode nos ensinar aquilo que a tua palavra quer dizer. Por isso, Senhor, ao estudar a tua palavra aqui, nós confiamos e imploramos que o Senhor nos ensine a tua palavra. Não seja eu, Pai, um empecilho para os meus irmãos poderem aprender, e que, na verdade, Senhor, eu possa ser alguém que é apenas uma ferramenta, né, que o Senhor quer usar para poder ensinar a tua palavra a eles, a mim, fazer o Senhor conhecido dos nossos corações, conhecido das nossas almas de verdade e podermos ter contato com o Senhor. Ó Pai, isso eu imploro a Ti, como eu disse, que possa ser feito através de mim, já considerando as minhas dificuldades. Então, Pai, o mérito e a glória é toda sua. Se houver um progresso espiritual na vida de cada um dos irmãos, em te conhecer, em estar contigo, Pai. Não há nenhum mérito em mim disso, porque se houver, é por causa da ferramenta que eu apenas fui, e o Senhor quem fez toda a obra. Então, apesar das minhas dificuldades, então o Senhor tem todo o mérito. E eu imploro a Ti, em nome de Jesus, que isso possa acontecer. Nós aprendamos a Sua palavra, aprendemos a amar o Senhor através da Sua palavra e Te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Que é o nosso panorama no livro de Samuel. Nós vamos fazer o livro de 2 Samuel hoje, que, na verdade, como eu já disse, é só porque o livro era muito grande, ele era dividido em duas partes, né? Então, nós tínhamos o 1 Samuel, que era uma parte do livro, e o 2 Samuel, que era outra parte. Mas é muito bom ter, assim, da maneira que foi dividido, porque nós temos assim, uma separação perfeita, sabe? 1 Samuel e 2 Samuel, quem dividiu dessa maneira, dividiu de maneira perfeita. Por quê? Na semana passada, e na outra semana que nós estudamos também Samuel, nós vimos que Samuel entra logo após uma frase dita em Juízes, que era que faltava um rei em Israel. E por faltar um rei em Israel, cada pessoa fazia aquilo que mais estava correto aos seus próprios olhos. Então, a partir dessa frase, entra então a história de Samuel. E a história de Samuel vai narrar Samuel como profeta, né, ungindo 2 reis em Israel, né? O primeiro rei que ele unge é Saul e o segundo é Davi. E então ecoa no livro inteiro essa frase: cada um faz o que mais agrada ao seu coração, o que mais parece certo, porque falta um rei em Israel. E, de certa forma, como que nós interpretamos isso? Falta um rei para ensinar eles o que é correto, certo? Isso ecoa de uma maneira natural, quem está lendo. Então, o que falta um rei? Um rei, ele teria várias competências, né? E essas competências ajudariam o povo de Israel a fazer o que era certo de acordo com Deus, né? Só que aí, para nossa surpresa, na verdade uma surpresa assim, que nem era tão surpresa, né? Porque quem já está acompanhando aí de Gênesis, nós nunca podemos esperar que as pessoas na Bíblia façam coisas certas, né? Façam as coisas de acordo com o que deve ser. A Bíblia sempre meio que nos surpreende. De que maneira? Eu diria que a Bíblia nos surpreende mostrando cada vez mais a inutilidade humana diante de Deus e diante de obedecer a Deus. O homem, a cada
parte da Bíblia que passa, ele se mostra mais inútil diante de Deus e diante da obediência. Por que eu digo isso? E parece meio controverso, não sei como vocês vão encarar isso. Eu digo isso porque a cada capítulo da Bíblia nos é revelado mais de Deus, não é, meus irmãos? E então, obviamente, a cada capítulo da Bíblia, as pessoas em Israel, nós estamos no Antigo Testamento, né? As pessoas em Israel conheciam um pouco mais sobre quem Deus é. Conhecendo um pouco mais sobre quem Deus é, deixaria capaz, em tese, por conhecer mais sobre Deus, de obedecer a Deus. Tendo uma revelação maior, por exemplo, Adão e Eva tinham uma pequena revelação. Já Noé tinha um pouco mais de revelação de Deus do que Adão e Eva. Já Moisés tinha bem mais revelação do que Abraão tinha, né? O povo de Israel, então, por andar com Moisés, e Moisés os ensinando, e ensinando, e ensinando a lei, dando a lei a eles, tinham muito mais revelação do que todos os outros juntos, certo? E isso não fez eles ficarem nem 1 milímetro mais obedientes. Não melhorou eles em absolutamente nada diferente dos anteriores. Pecaram nos mesmos erros, né? Cometeram as mesmas coisas. Então isso nos surpreende. Por que me surpreende? Não me surpreende por eles estarem maus, mas me surpreende como que eles podem conhecer a Deus e estarem tão maus, né? Tão maus. Essa é a surpresa, né? E ela não é mais surpresa. Então nós vimos no começo que essa promessa ela parece muito estranha. E isso que eu queria que ficasse bem impactado, né? O livro de Josué, a constatação final de Josué é muito estranha ao livro de Samuel. Porque a constatação dele é: quando houver um rei em Israel, né, haverá obediência da maneira correta. As pessoas não farão as coisas, só que não é assim que acontece. Nós descobrimos que o primeiro rei que morreu na nossa última leitura, nós vimos que ele morreu, que era Saul. Na verdade, ele foi o ápice real da desobediência a Deus no seu período. O primeiro rei foi o que mais, não o que mais desobedeceu a Deus, mas o primeiro rei, Saul, foi o contrário completo do último versículo de Juízes. Ele foi o rei que conduziu o seu povo à desobediência. Certo? Está certo? Isso ficou bem claro, né, no primeiro livro. Certo, irmão. Então, sim, Thiago. Então agora, beleza, então agora nós vamos entrar no segundo livro. Então, aí entra aquela questão que eu falo sempre. Nós acreditamos, então, que o próximo será melhor, né? Mas eu acho que nós já paramos com isso, né? De certa maneira, nós já estamos desiludidos. Nós nunca acreditamos que o próximo personagem vai atender às expectativas, né? Agora, vamos lá. Se nós estamos lendo honestamente a Bíblia e estudando da maneira honesta, quando nós chegamos em Davi, nós dizemos assim, agora Davi finalmente vai assumir o reinado. Morreu Saul. Então, Davi agora é o rei legítimo ungido, que vai assumir o reinado. Não, nós não podemos acreditar, nós não podemos, se nós estamos já calejados do estudo bíblico, desse panorama, e de ler a Bíblia dessa maneira, nós já chegamos em Davi, nós já temos a ideia de que não, esse não será perfeito. O que Davi fará? O que Davi vai fazer? Como ele vai agir? Como ele vai reinar? Há muita promessa sobre ele. Por quê? Quando ele derrota Golias, ele derrota Golias, como foi dito na aula passada, de uma maneira maravilhosa. Ele quer honrar não usar Deus como uma forma de vencer Golias, mas ele quer honrar a Deus com aquela vitória, ele quer glorificar a Deus, ele quer que ao derrotar Golias, Deus seja glorificado, e não Israel, e não haja uma vitória só para Israel, certo? Então nós vemos que ele tem lançado nele grandes expectativas.
grandes expectativas. E isso não é diferente agora já no começo do livro. Então, Davi é informado da morte de Saul. E ele entra em luto, mostrando que de fato não odiava Saul. Ou seja, aquilo que ele dizia, de fato era o que ele sentia. Você vê que ele poupou várias vezes Saul, enquanto Saul perseguia, e ele poupou Saul. Ou seja, há momentos maravilhosos em que ele tem a oportunidade de matar Saul e ele rouba a lança acho que de Joabe, né? Não, perdão. Ele mata Joabe mesmo, e depois ele vira para Joabe e fala com Joabe, não, perdão, de Abner. Ele vira para Abner e fala assim: Abner, como que você pôde dormir ao lado do seu rei? Uma coisa assim que ele fala, deixar o seu rei em defesa, eu podia ter o matado, olha. Mas ele diz isso para poder dizer para Abner e mostrar para Saul que ele não queria o matar, e também para mostrar que Abner tinha agido errado. Abner, você não poderia ter deixado o seu rei à minha mercê, apesar de eu poder ter o matado. Então, momentos assim são maravilhosos no arco de Davi, como assumindo esse cargo de rei agora. E ele está em luto, então, ou seja, isso ele sente no coração dele, né? A Bíblia está dizendo isso, que de fato ele não odiava Saul e tudo que ele fez era do fundo do coração dele. Então há grandes esperanças lançadas sobre ele. Vamos continuar, Wesley, por favor. Davi, então, é coroado rei com uma grande aceitação, mas Isbosete se mostra um rival. Nós sabemos que Isbosete ele era parente, né, filho de Saul, e ele herdaria o trono, certo? Então ele se mostra um rival contra Davi. E inicia-se uma guerra civil, porque muitos querem aprovar Isbosete como rei, e alguns querem aprovar Davi como rei. Então, Davi, na verdade, já estava meio que aprovado como rei de maneira completa, né? Então, inicia-se uma guerra civil, e Abner mata o irmão de Joabe depois de um acordo com Davi. E depois de um acordo com Davi, deixa Isbosete. Joabe mata Abner. Ou seja, nós vemos que há no reino de Davi, apesar de Davi fazer acordos, né, com Isbosete e tudo, e tentar fazer um acordo até com Abner para que Abner passasse para o seu lado, né? Há diferente de Davi, os seus generais, seus militares, eles entram num lapso de vingança. Nós vemos como que Joabe é. Então Davi reúne todo Israel em um reino após o assassinato de Isbosete, certo? O assassinato de Isbosete também demonstra um pouco do coração de Davi, tá, irmãos? Porque Isbosete, que era rei, ele é assassinado, e os caras levam a notícia, os assassinos, né, do rei levam a notícia para Davi e acham que receberiam uma recompensa de Davi, mas Davi chora e Davi manda matá-los pelo que eles fizeram. Mas Davi fala: vocês não deveriam ter matado ele, vocês o mataram até de uma maneira horrível. Eu acho que ele estava dormindo, não sei se eu estou certo. É horrível isso, horrível. E Davi acha horrível. Ou seja, Davi, eles estão livrando os competidores, né, que poderiam assumir a coroa, os rivais de Davi. Mas Davi não acha isso bom, ele acha isso horrível. Ele fala: vocês não podem fazer isso, isso é horrível. Oi? Isso. Então, Davi ou seja, Davi, o coração de Davi é expresso aí. Irmão, é interessante refletir mesmo sobre isso, né? Porque isso é bom para Davi. A morte de Saul. Isso, verdade. Aproxima ele do trono. A morte de Isbosete aproxima ele do trono. E outras coisas também que acontecem. Nós vamos ver lá no futuro sobre os filhos dele, né? Tudo isso que acontece, na verdade, é bom para ele, assim. Só que
E ele se entristece muito com isso, né? E é muito interessante refletir sobre isso. Algo que é bom, mas se entristece. E, ao mesmo tempo, também sobre o contrário. Algo que é ruim, mas que alegra, né? Essa é a vida mesmo de quem confia em Deus, né? Algo aparentemente bom para mim pode, na verdade, me entristecer diante da glória de Deus, e algo aparentemente ruim, na verdade, pode me alegrar na glória de Deus, né? É bem interessante a forma como Davi lida com essas coisas que eram muito boas para ele. Exatamente. Você tocou num ponto, é porque como Davi enxergava, por exemplo, no caso de Saul, vamos colocar Saul para a gente poder ver todo o resto no contexto. Como Davi enxergava Saul como ungido do Senhor, ele acreditava que matar o ungido do Senhor dessa maneira, né? Porque não é como nós vemos hoje, né? Que ficou uma coisa de super-herói, pastor, assim, ungido do Senhor. Não é isso, não é isso. Lá tem um contexto. Como eles matavam, né, o ungido de fato do Senhor, e ele morreu, Davi, ele meio que estava obedecendo aquilo que ele disse, né? O que Jesus disse? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso, no coração de Davi, funcionava. Porque para Davi, o mais próximo de Davi era o próprio Saul, que era o quê? Que era ungido por ele. Então, Davi sentia se colocava no lugar, né, de Saul, se colocava no lugar de Esbozete. Oi, Jefferson. Não ouvi? Pode falar? Sim. Eu ia falar o seguinte, Davi, eu tenho a impressão que ele tinha um senso de justiça bem apurado, né, quando se diz respeito a ser justo com as pessoas, até mesmo com Saul, né, por causa da unção, e também com relação àqueles dois servos dele que saiu, 2 ou 3, não sei, saiu lá foi no acampamento dos inimigos lá, não sei se foi os filisteus, e pegou a água lá da fonte, levou para ele beber. Ele jogou ela no chão e falou que não era digno de beber, né? Porque se ele tivesse morrido, tal, arriscou a vida deles. Eu acho que Davi, por mais que ele se passava por ser esse cara sanguinário mesmo, que ele ia lá e matava mesmo, se fosse preciso, e tinha hora que ele tinha um senso de justiça, assim meio que controverso, sei lá. É legal de entender, de ver Davi. Mas, Jefferson, não é controverso nesse sentido. Não é uma controvérsia real entre Davi ir lá e matar, né, ser sanguinário, e ele ter senso de justiça. Por quê? Porque, de certo sentido, quando Davi matava alguém, quando ele era ordenado a matar alguém, que ele era um grande matador, né, de certa forma, ele não fazia isso por uma satisfação pessoal ou para algo que vá acarretar no seu próprio... Não, eu estou dizendo de maneira geral, tá, irmãos? Ele não fazia isso para a sua própria glória e tudo. Ele fazia isso visando a glória de Deus. Quando ele faz isso, e nós vamos ver um exemplo disso mais para frente, né? Quando ele faz isso para sua própria glória, você vai ver quão terrível isso vai ser, né? Ou seja, tudo que ele faz nesse sentido amplo, seja ele sentir essa empatia pelos seus amigos, pelos seus companheiros de guerra que vão lá e fazem aquele sacrifício por ele, porque eles sentiram o que ele desejava, eles amavam tanto Davi que eles fizeram isso por ele, e ele sente essa empatia e fala, não, eu não faria isso ou seja, ele reverte a situação, né? Eles fizeram isso porque amavam Davi, e Davi não bebe a água porque amava eles, dizia, eu não vou fazer isso, porque eu senti o que vocês fizeram e tudo. Então, ou seja, não há nada controverso nisso, porque quando ele vai tirar a vida de alguém numa batalha, numa guerra, ele vai fazer isso exatamente pelos mesmos sentidos, porque ele queria glorificar a Deus e demonstrar a glória de Deus. Será que a gente pode falar que Nabal também era para glorificar a Deus? Então,
E esse ponto, aí você vê, nós temos que fazer estudos de caso. Nesse estudo de caso, de maneira bem rápida, ele estava fazendo o oposto, porque ele não queria glorificar a Deus quando ele vai matar Nabal, né? Quando ele se prepara para matar Nabal. Ele faz aquilo para a sua própria glória. Ele faz aquilo porque ele que achava Nabal um cara mau, um monstro. Então ele queria destruir Nabal, né? Porque Nabal não deu ele água, não fez ele o que era certo diante dele, então ele fala, eu vou ser justiça aqui, mas ele não vai fazer isso para a glória de Deus, ele vai fazer isso para a sua própria glória naquele momento. Só que aí, a mulher de Nabal, Abigail, para diante dele e intercede pelo seu marido, lembra? Lembro. Esse ponto significa, de maneira completa, Cristo intercedendo ali. A glória de Cristo aparece de certa maneira ali. Por quê? Na hora que ele contempla ela e vê a sabedoria dela, ele se arrepende do que ele iria fazer, certo? Então, por causa dela, ele não faz o mal que ele ia fazer. Ou seja, aquilo ali é uma maneira messiânica de Deus mostrar como que Deus intercedeu, como que Cristo intercede por nós, né? Não vou dar para explorar isso tudo agora, por causa do tempo é curto, mas, de certa maneira, é isso, entendeu? Então, aí é um estudo de caso. Ô, Tiago, Oi. Jefferson, né, e demais irmãos, o Jefferson falou sobre aspectos aparentemente contraditórios mesmo na pessoa de Davi, e aprofundando, ainda que superficialmente, né, em algumas atitudes de Davi, como vocês estão fazendo, a gente percebe que as Escrituras, apesar de deixarem claro que ele é um homem pecador, deixarem claro que ele é um depravado mesmo, e ele próprio sabe disso e deixa isso claro, né, maravilhosamente com alguns salmos e tudo, as Escrituras também evidenciam certa relação messiânica que Davi tem, né? Davi, ele é um grande tipo de Cristo, e as Escrituras deixam isso claro. E há uma grande menção, né, vinculação de Jesus como sendo filho de Davi, né, leão da tribo de Judá, e tudo ligado a Davi, o trono de Davi e tudo. Então, o Davi é uma grande figura messiânica. E aí, apesar das atitudes ruins dele, e não foram poucas, e a Bíblia deixa claro, ele tem diversos aspectos tipológicos de Cristo que mostram isso aí que o Jefferson falou, né? Misericórdia, em diversos momentos ele demonstra misericórdia, piedade, né? Um amor mesmo verdadeiro por certas almas, por certas pessoas. Então ele tem características divinas que foram dadas a ele por Deus para que ele fosse mesmo esse grande rei, apesar de um pecador tipo de Cristo. É muito interessante mesmo a figura da vida dele, Legal com demais, aspectos né? que parecem antagônicos às vezes, né? Mas é porque ele é um homem, mas ele é um homem que foi escolhido para ser um grande tipo de Cristo, né? Isso é muito, muito legal. É legal demais você ver essa Também é perspectiva, né? interessante. Pode falar. Desculpa, Jefferson. Deixa Não, eu pode continuar. dar uma palavrinha aqui, baseado no que o Wesley disse. E é curioso, quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar de alguns dons provenientes de Deus, e neles inclui a misericórdia, a liberalidade, a dedicação, exortar, dom de ministério, enfim. E Davi, isso que o Wesley disse, esse tipo messiânico que ele representa, a gente consegue ver ele como um homem piedoso, que de fato ele é, famoso homem segundo o coração de Deus, sem deixar de lado, de fato, a natureza pecaminosa deles. Fica extremamente evidente, até com o pecado dele, não que os pecados existem escalas crescentes de gravidade, mas um pecado gravíssimo, mas sem desmerecer ele em sua bondade, que eu quero ressaltar aqui, que são dons de Deus, né? Que ele foi agraciado
com isso, dom de misericórdia. Isso é só Deus é capaz de proporcionar isso Isso para é ele, o homem verdade. piedoso que ele era. Então, realmente, Davi é um grande exemplo para a gente poder analisar e fica evidente nele a Verdade. natureza que grita em prol do pecado, mas também Deus agindo nele de forma direta e não contraditória, que a depravação total ela caminha junto com os dons de Deus para conosco, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu fico pensando, só mais uma palavrinha rápida, porque é o seguinte, cara, a gente vive um turbilhão de emoção, né? A gente no dia a dia, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente vive um mix de emoção às vezes que a gente não consegue controlar. Às vezes você imagina um cara na posição de Davi, ter que ir para uma guerra, assassinar várias pessoas e ao mesmo tempo você tem que ser compassivo ali com alguns que estão do seu lado, até mesmo com o inimigo, como ele foi com o próprio Saul. Assim, cara, é um negócio muito difícil de entender e de, sabe, entender como é que ele dominou aquilo naquela época, porque, cara, deve que era uma parada muito estranha pro cara lidar e viver. É isso mesmo. Certo. Como eu disse, nesse caso específico, de maneira geral, não era, para Davi não era contraditório fazer isso, entendeu? Ele vai lá, eu entendo o que você quer dizer, por exemplo, ele vai lá, mata um cara, e é espadada, não é nem tiro, né? Espadada é terrível, você vai lá, corta o cara e tem que dar uma espadada certa, e não, imagina, eu nem quero imaginar. Mas enfim, ele faz isso e depois e ao mesmo tempo, depois de uma batalha terrível, ele vai lá e demonstra misericórdia com seus soldados. Ou, vamos colocar assim, ele vai lá, ele mata um monte de soldados, depois vem um cara e traz para ele a cabeça do rei. Fala assim, eu matei o rei para você. E ele fala, isso está errado. Ou seja, o senso dele de justiça estava associado, estava muito certo, né? Diferente de nós que talvez não conseguimos entender, será que eu estou fazendo certo ou não? Ele tinha o senso de que o que ele estava fazendo era para a glória de Deus mesmo. Ou seja, ele era um instrumento, uma arma na mão de Deus para poder derrotar os inimigos em volta dele. E nisso ele tinha plena consciência disso, entende? Então, de certa forma, ele não ficava, não tinha esse certo mix de emoção. Ou será que eu estou fazendo certo? Ou como que funciona isso na cabeça dele? De maneira geral, como eu disse, de maneira geral, como que funcionava na cabeça de Davi? Faço isso para a glória de Deus. Quando ele vai matar Golias, ele diz para Golias, eu vou arrancar a sua cabeça e dar o seu corpo para os animais comerem, porque você desonrou meu Deus. Ele sabia, tinha essa certeza de que ele era um instrumento de Deus. Ou seja, ser um instrumento de Deus para Davi não interessa a missão, sabe, Jefferson? Não importa se vão ordenar ele para Deus vai falar, faça para mim isso, ou seja, vai lá para mim e faça uma caridade, doa, sei lá, alimente os pobres da cidade, faça isso. Ou vai lá e mate um inimigo. Todas as duas coisas, ele tinha certeza que ele faria isso para a glória de Deus, certo? Wesley, pode falar. Só mais um comentário que evidencia bem isso aí. Essa diferenciação mesmo sobre a glória de Deus. Isso é uma grande lição, na verdade, para nós. Acho que essa conversa está sendo muito boa. E é uma grande lição para nós. Não há, diante de Deus, e a gente conversou sobre isso domingo, não há moralidade fora de Deus. Certo, Thiago? Certo. Não há moralidade fora de Deus. Então, matar alguém só é errado se Deus diz que é errado. Né? Sendo bem drástico. A moralidade ela só pode vir de Deus. Então, quando Deus mata, não há pecado, não há maldade, há justiça. Né? Então, obedecer a Deus é matar alguém, no caso de Davi, né? Não no nosso caso de hoje, porque
isso não é mais necessário, né? Mas no caso de Davi, de Saul, matar alguém é obedecer a Deus, e abençoar alguém com caridade, como o Tiago disse, também é obedecer a Deus. Mas o que eu quero falar é um exemplo que eu refleti esses dias sobre os salmos imprecatórios e diversas orações imprecatórias. Parece contraditório e estranho quando o próprio rei Davi ele é extremamente drástico com alguns inimigos, a ponto até de, em certa ocasião, ele falar: é benditos os que esmagam a cabeça dos seus filhos nas pedras, né? E aí a diferença, para concluir meu raciocínio agora, é entre um salmo imprecatório e uma simples ira humana, é que Davi odiava, pela graça, os inimigos de Deus, não seus próprios inimigos. Então, por que salmos imprecatórios são uma bênção também para nós? Porque eles estão falando sobre os inimigos de Deus, e há uma grande diferença nisso, né? Não é Davi impetrando maldições sobre os seus inimigos, não. São sobre os inimigos de Deus. Por isso que também não há erro nele, nessas maldições, nesses desejos aparentemente muito agressivos, né? Porque ali ele estava vendo a mesma cena de quando Golias estava na frente dele. Para a glória de Deus, você será destruído, né? Diferente de quando é Nabal, que aparentemente é um inimigo dele, e aí ele age talvez por conta própria, né? Eu não sei se coube muito no que nós estávamos discutindo, mas me pareceu muito interessante essa figura das orações imprecatórias. Muito bom, Wesley, muito bom. Deus ele livra Davi e Nabal, né? Muito bem, você foi bem colocado na hora lá. Deus livra Davi de sua própria ira, ou seja, de ele despertar uma justiça própria, sendo que, na verdade, ele foi injustiçado, né? Ninguém pode negar comida a ele. Nabal não poderia negar comida e água a ele. Isso é horrível no deserto. Certo? E então, tem uma outra questão que é importante para depois concluir esse assunto todo, é que Saul, por exemplo, quando Deus ordena que Saul derrote completamente a nação, né, uma nação, acho que dos Amonitas, não sei se estou certo, me perdoe se eu estiver errado, e ele vai lá. Só que aí, o que ele faz? Ao invés dele cumprir a vontade de Deus e destruir completamente aquela nação, nós falamos isso na última aula, ele permanece com muito do gado e o rei, né? E ele permanece com aquele rei. E aí? Deus quem tinha ordenado para ele ir lá e matar todas as pessoas. Mata todas as pessoas. O rei e todo mundo, e todos os animais, e destrói a cidade. Verdade. Nesse caso, poupar foi a desobediência. Ou seja, parece misericórdia, não parece? Poupei aquele rei, poupei certas pessoas, poupei mulheres e crianças para serem escravos, poupei eles da morte. Só que isso despertou a ira de Deus. E Samuel vai falar: você não ouviu Deus, você não obedeceu. Você não obedeceu a Deus, você descumpriu a vontade de Deus, Deus está irado com você, você deveria ter cumprido. Parece misericórdia, ele poupou pessoas da morte. Só que não há, como Wesley disse, e como a gente discutiu no domingo passado, fora de Deus não há moralidade. Porque quando Deus ordenou... Uma amplitude muito grande aqui, tá, Thiago? Oi? Essa fala me deu assim, um entendimento muito legal, viu? Então... Não há uma moralidade fora de Deus. Não há moralidade fora de Deus. Se Deus ordenou que destruísse toda aquela cidade, era porque Deus tinha razões morais para aquilo. Ou seja, você é só um instrumento. Se Deus ordenou, no caso de Saul, se Deus ordenou que isso fosse feito, Saul era um instrumento da justiça de Deus para aquilo. Se Saul não obedece, Saul está desobedecendo a Deus e ele está obedecendo suas próprias vontades. Se ele vai lá também com paixão, olha só, se Saul, e é isso que Saul fez, se ele vai lá para destruir aquela cidade porque ele ama carnificina, porque ele ama esquartejar pessoas, porque ele é um cara horrível,
ele também não está indo com o coração certo. Ele só está indo lá para poder destruir aquela cidade se ele está indo lá para a glória de Deus, falando, eu vou fazer isso porque Deus ordenou, porque Deus tem uma justiça para aplicar ali, e eu sou uma arma de Deus. Agora, o pecado também estaria inserido se ele fizesse aquilo com o coração desejoso de fazer o mal, e não o bem, que está na situação. Então, a moralidade que está presente lá, ela está em Deus, fora de Deus não há moralidade. Nem que você poupe, ou nem que você vá com um coração que deseja apenas matar por matar, entende? Certo? Deu para entender? Ficou claro? Claríssimo. Nós vamos ver isso, né, Wesley, lá em Isaías. Não, em Amós, né? Em Amós nós vamos ver muito isso. Isso vai estar presente em Amós, que Amós vai orar a Deus e Deus vai dar respostas para Amós, e Amós vai achar estranhas as respostas, né? Como que Deus fazia isso? Vamos falar isso em Nós Amós. vamos ver isso no Novo Testamento, Também. com o apóstolo Paulo mesmo, falando sobre suas próprias obras, citando Isaías, né, que são trapo de imundícia, as próprias justiças, né? Isaías 64:6 fala, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Parte A. E aí o apóstolo Paulo replica isso lá, e aí, concluindo, eu devo respeitar, né? Eu devo tratar bem todo mundo, as pessoas, amar o próximo como a mim mesmo. Mas se eu estou diante de um falso profeta, como que o apóstolo Paulo orienta Tito que trate os falsos profetas? Né? Há uma certa forma também de lidar com o falso evangelho, com a falsa doutrina. Amaldiçoado seja, ele fala em Gálatas. Então, não se trata de comer, de beber, de matar, de viver. Né? Se trata somente da glória de Deus. Isso mesmo. Muito bem colocado. Quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Ou seja, irmãos, olha só, comer e beber não é pecado. Você beber um copo d'água e comer uma salada. Não é pecado. Mas se você não faz isso para a glória de Deus, Então, o pão não entra nessa lei, não. Então, não é pecado, não. Não, o que eu estou colocando é o seguinte. Olha só, em Romanos vai dizer que tudo que você faz que não provém da fé, ou seja, que não provém de um desejo de glorificar a Deus, isso é pecado. Ou seja, se você come e bebe, mas o seu objetivo em comer e beber não é glorificar a Deus, não é fornecer nesses alimentos algo que glorifica a Deus. Por exemplo, você come uma comida, você bebe uma água. Quando você bebe água, você deve fornecer a Deus motivos, razões honestas que glorifiquem a Deus pelo qual você está bebendo água. Eu bebo água porque eu reflito que a água foi criada por Deus para representar a glória de Deus como a água viva. A água dá um status de glória de Deus. Quando eu olho para a água e falo, obrigado, Senhor, porque eu tenho condições de beber água e saciar a minha carne. Mas muito obrigado, porque essa água me remete a saber que o Senhor é a água viva. E se eu não tiver água e morrer de sede, eu sei que o Senhor me dá água viva. Não estou dizendo que você deve fazer isso em todas as refeições, mas você deve ter uma noção de que cada refeição que você faz, ela demonstra um aspecto da glória de Deus. Você deve fazer isso para a glória dele. O objetivo de fazer isso é para se comer e beber. Imagina trabalhar, imagina ter uma família, cuidar de uma família, gerenciar uma casa, gerenciar uma empresa. A glória de Deus deve estar, entendeu? Ô, Tiago, em Sim. relação à água, eu já até trouxe essa questão aqui para casa, para com a minha esposa, por exemplo, porque ela, particularmente, gosta de beber água fria. Gosta de beber água só fria. Aí, quando tem a água a temperatura natural, por exemplo, né, tá até aqui do meu lado, ela já não gosta, desagrada, sabe, de beber água em temperatura ambiente.
E o entendimento que eu trouxe aqui para minha família nesse sentido é que beber a água para a glória de Deus seria beber a água independente dela estar natural ou fria. Beber a água fria porque eu gosto da água fria é beber a água para minha própria glória, né? E não para saciar a minha sede. E então, nesse sentido, e trazendo até para a questão da alimentação, por exemplo, né, comer uma comida que vai me fazer mal, mesmo que não seja agora, mas que vai me fazer mal futuramente, que vai aumentar minha glicose, o meu colesterol e me trazer problemas de saúde, eu estou fazendo isso não para a glória de Deus, para minha suposta glória, mas na verdade para minha própria destruição. Então isso ainda é bem mais profundo do que o que a gente pensa e imagina, né? Muito bem, William. Isso aí que o William trouxe é o que eu estava conversando há pouco tempo, agora, né, alguns minutos atrás, colocar Deus num status real, sabe? Assim, Deus existe, ele é real. E nesse aspecto, quando você faz isso aí, por exemplo, que o William falou, que é tão importante, você está alimentando de maneira saudável, apesar de você comer uma comida que não te agrada, você está dizendo assim, é óbvio que você pode fazer isso também, né, William? E não foi isso que o William quis dizer, mas eu trazendo outra compreensão, você pode fazer isso também de uma maneira que não glorifique a Deus. Por exemplo, você pode estar comendo uma comida que não é gostosa, entre aspas, né, mas é saudável para a adoração do seu próprio corpo. Mas não é isso que o William disse. Mas, se você come uma comida saudável para poder deixar o seu corpo saudável, você faz isso para a glória de Deus que te deu o seu corpo. Você está respeitando uma coisa que Deus te deu, que é o seu corpo e que deve ser respeitada, certo? E é óbvio que o objetivo de glorificar a Deus ele vai muito além de nossos objetivos humanos aqui, mas ele deve estar sempre em evidência, apesar de muitas vezes nós nem sabermos se uma coisa é certa ou não. Você já deve ter visto isso, né? Será que é correto eu fazer isso? Será que é correto eu fazer aquilo? Então, eu vou fazer isso para a glória de Deus, mas nem sempre é claro, né, queridos? Nem sempre é claro, mas nós temos que estar em evidência a glória de Deus em todos os aspectos. Muito bem, muito bem. Alguém quer comentar para nós podermos dar continuidade? Tá tudo certo, né? Tudo certo. Então, vamos avançando. Após isso, irmãos, após o assassinato de Isbosete, Davi, ele agora é o rei de Israel completamente, né? Ele consolida, de várias maneiras, ele consolida o reino em Jerusalém. Ele conquista Jerusalém e lá ele estabelece Jerusalém como uma cidade central, a cidade principal, ou seja, a capital do reino de Israel. Mas não só isso, nós vamos ver como que o coração de Davi pulsava, de certa maneira. E o que ele faz? Logo após ele estabelecer Jerusalém, ele busca a arca. E nós sabemos tudo o que envolve essa busca da arca. Ela acontece em duas vezes, né? A primeira vez morre. Ele vai buscar a arca, ele faz de maneira errada. Ele faz um carro de boi novinho, coloca a arca lá e pega bois que nunca tinham puxado carga nenhuma e coloca lá. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo honrar Deus, glorificar Deus, dizer para Deus, olha, estou dando o meu melhor aqui para o Senhor ao trazer a arca. Eu fiz o melhor carro de boi que poderia ser feito, né? Os melhores juntas de boi que poderiam ser colocadas aqui. E nós vamos agora glorificar ao Senhor levando a arca, porque é o interesse do Senhor que se leve a arca, é o interesse do Senhor que se coloque a arca no tabernáculo, e é do interesse do Senhor que nós glorifiquemos ao Senhor. Só que acontece uma coisa terrível, né? Que a arca vai lá, tomba, e Uzá põe a mão na arca e morre. E Davi fica perplexo, assim, né? E ele vai ficar muito triste, vai ficar espantado. Por que isso aconteceu? Vejam bem,
não era o interesse de Deus que a arca fosse trazida? Não era o interesse de Deus que a arca fosse colocada, restabelecida no tabernáculo? Era o interesse de Deus que isso fosse feito com glória ao seu nome? Pois é, mas Davi não levou em conta a maneira com que isso deve ser feito. Ou seja, qual que era o interesse de Deus? Era o interesse de Davi, meus irmãos. Você vê o conflito? Como que Davi achou que glorificaria a Deus? Da maneira com que ele achava que glorificaria a Deus. Como que isso funciona? Isso funciona assim. Todas as vezes que você faz uma coisa que você acha que glorificará a Deus, sem nenhuma base específica, sem Deus dizer que isso glorificará a Deus, sem Deus alegar que isso glorifica o seu nome, sem que Deus estabeleça isso nas suas escrituras, o que você está dizendo basicamente vou glorificar a Deus, me colocando no lugar de Deus, fazendo uma coisa para Deus, como se eu fosse Deus e eu acharia bom. Ou seja, como que Davi acha... Se Davi fosse Deus, Davi estava dizendo, se eu fosse Deus, eu gostaria muito que a arca fosse trazida dessa maneira que ela estava sendo trazida. Vocês entenderam o ponto principal? Todas as vezes que você faz uma coisa que Deus não estipulou que você deveria fazer nas Escrituras, especificamente, porque é ali que Deus está falando, é ali que nós temos certeza que Deus está falando, então todas as vezes que você faz uma coisa assim, você está dizendo, se eu fosse Deus, eu gostaria sim. Você é Deus. Certo? Isso é uma grande teologia do culto, né, Tiago? Você fala sobre o aspecto litúrgico, porque Deus havia ordenado a forma adequada de fazer. Isso era um ritual litúrgico, de adoração a Deus. Então, isso é uma grande teologia do culto. Nos ensina, assim como Nadab e Abiú, que Deus tem que ser adorado do jeito que ele ordena que essa adoração ocorra. Então, isso aí depois encontra aquela frase, aquele jargão. O importante é o que está no coração, o importante é a intenção, né? Deus não se importa com o jeito. Ou seja, o que o Wesley falou, basicamente fica assim, o importante é o que eu estou sentindo em relação àquilo. Se eu estou sentindo que isso vai glorificar a Deus, que isso é bom, eu faço. Só que, assim, nós acabamos de sair de um ponto em que quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Como que eu sei que eu estou fazendo para a glória de Deus? Se você acha que você sabe, porque você sente que você está errado. Não é porque você sente que é para a glória de Deus, que é para a glória de Deus. O que é para a glória de Deus? É o que é para a glória de Deus. É o que Deus estipulou que glorifica o seu nome. Como Deus estipulou que glorificaria o seu nome? Ele estipulou a maneira como se deveria trazer a arca. Então, ou seja, eu sinto que esse culto glorifica a Deus. Lembra aquela pergunta que nós colocamos no grupo há um tempo atrás? Que o Wesley está citando isso quando ele disse, né? Liturgia. O que é mais importante? A liturgia certa do culto ou o coração que ama a Deus de maneira certa? Vamos responder isso aqui bem rápido. O que vocês acham mais importante? Ter uma liturgia certa no culto ou ter um coração certo que ama a Deus? Um coração certo que ama a Deus. Um coração certo que ama a Deus? Então, a Larissa também falou um coração certo que ama a Deus. Irmãos, não há diferença. Se você ama a Deus e o seu coração sabe o que glorifica a Deus, você vai fazer a liturgia que glorifica a Deus. Elas não podem se desassociar, certo? Você entendeu, o Jefferson? Então, se Deus estabeleceu uma liturgia, ele diz, é assim que eu quero ser adorado. Mas aí o seu coração diz, eu quero muito adorar a Deus dessa maneira aqui, porque eu sinto que essa maneira aqui vai glorificar a Deus. Você está adorando você. O que você sente sobre Deus.
Agora, se eu estou numa liturgia, aí então, veja bem, se eu estou numa liturgia, eu vou numa igreja que tem uma liturgia que é bíblica, que glorifica a Deus, que louva o nome de Deus somente, que lê e estuda a palavra de Deus somente, e que todos esses aspectos que glorificam a Deus, mas eu não me sinto bem ali, eu falo assim, eu não consigo glorificar a Deus nessa igreja porque eles são tão assim, assado, mas lá, os aspectos da liturgia glorificam a Deus, então o problema está em quem, meu irmão? Em quem? Como você avaliaria isso? O problema está lá na igreja que adora assim, eu não consigo adorar. O problema está em você. Você estabeleceu uma maneira com que você acha que Deus deve ser glorificado. E você está vivendo assim. Então, como a palavra de Deus te confronta aí? Ela está dizendo, eu sou real. Eu existo. Me adore da maneira com que eu quero ser adorado, não da maneira que você acha. E isso molda, aí isso vai moldar, meus irmãos, isso vai moldar como você adora a Deus. Isso vai moldar na maneira como você enxerga Deus. Então você vai ser transformado pela visão de Deus real para a maneira com que você realmente com que você é. Então você abandona quem você é, começa a entender Deus e glorificar a Deus como Ele é. Uzá colocou a mão na arca. A intenção dele era não deixar a arca, né, cair no chão, certo? Mas isso não era a vontade de Deus, isso não glorificava a Deus, ele não deveria ter colocado a mão na arca. Não era correto, Deus já havia dito isso. Ele sabia. A intenção do coração dele estava desconectada de Deus realmente. Ele não glorificou a Deus com seu coração, apesar do coração parecer querer glorificar. Certo? Tiago. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não se esclarece para mim também, mas eu posso dizer que as duas as intenções ali foram quase que as mesmas, a de Davi e a de Uzá, porque quando a gente fala de liturgia, a gente vê que Davi abandonou isso, que o costume de carro novo era dos filisteus, né? Eles inventaram isso. E ele abandonou a liturgia de seguir lá o passo a passo, que eram os levitas, apoiar no ombro, né, para poder trazer a arca. Só que mais me deixou assim curioso com essa situação é quando ele fala, né, quando acontece o incidente com Uzá, ele pega e fala que acho que está até aqui, ó, Samuel 6:9. Davi temeu o Senhor naquele dia e disse: como trarei a minha arca do Senhor? Quando ele fala aquilo ali, eu posso interpretar que ele estava preocupado tanto em trazer ela para Israel, mas assim, para um símbolo, né? Na minha opinião, acho, que quis trazer de qualquer forma. E ele se preocupou tanto o fato de ela ter ficado pelo caminho devido a esse incidente, e ele queria, de qualquer forma, que ela viesse de qualquer jeito para Israel, mas não da forma correta. Tanto é que ele volta e tenta faz do jeito certo e traz. Como que eu interpreto isso? Porque ali era uma espécie de acho que entrou num máximo desse uma época aí, não sei se foi dessa forma, mas era uma espécie de um amuleto para ele, ou realmente ele queria muito a presença de Deus dentro de Israel, ou a arca em si? Como que eu tento deslinkar isso? Então, você vê que nós estamos aqui trabalhando vários aspectos. Nesse aspecto, ele é independente, é um aspecto específico. Como que funcionava o coração de Davi? É óbvio que o coração de Davi, sempre, nós já falamos isso, né? Ele sempre buscava glorificar a Deus, certo? Sim. Então, só que o coração dos filisteus nunca queriam glorificar a Deus, eles queriam se livrar da arca. Uhum. Como você disse, era um costume deles, entre aspas, né? Um costume deles utilizar desse tipo de coisa, desses artefatos, né? Só que aqui nós entramos num outro campo, que é o campo do coração de Davi. Davi queria glorificar a Deus muito. Então, mas ele de forma litúrgica ali, correta, isso deu problema? Como é que é? Então, Deus ele não não abre mão. Oi? Deus não abre mão que seja
Deus não abre mão de que seja feito conforme ele quer. A liturgia é essa que tem que seguir, embora você está com boa intenção. Isso. Aqui, olha só o que Jesus vai dizer. Vamos colocar Jesus aqui para a gente poder esclarecer. Jesus vai dizer, esses homens me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você vê que agora inverteu. Davi honrou com o coração, mas a atitude estava longe de ser a atitude correta. Deus não despreza nenhum nem outro. Deus está dizendo assim, no tempo de Davi, por exemplo, nesse acontecimento, Davi queria glorificar a Deus, e nós não podemos dizer, o Jefferson, que Davi não sabia a forma certa de trazer a arca. Isso, aí que tá. Você falou que eu esqueci de falar. Ele sabia de todo o ritual. Por que ele resolveu fazer de outra forma? E por que ele resolveu de outra forma? Isso por que ele resolveu? Eu faço essa pergunta para vocês. Por que ele resolveu de outra forma? Quem que venceu? Por quê? Gabriel, por que ele resolveu fazer daquela forma? Eu também posso perguntar. Ele sabia que não podia adulterar. Por que ele adulterou com Batseba? Nesse aspecto, muito bom. Mas vamos colocar... É óbvio que adulterar é um pecado. Ele fez isso ignorando completamente Deus, certo? Mas ali, nesse aspecto, ele estava considerando Deus no seu coração. Você está entendendo que o ponto? Então, ou seja, por que ele fez aquilo? Ele não considerou daquela maneira. Eu digo para vocês o seguinte, aconteceu, vou dizer assim, aconteceu o que aconteceu. Davi quis glorificar a Deus da maneira que ele achava que glorificaria a Deus, o Jefferson. Ele sabia como deveria fazer. Mas aí o que ele fez? Ele resolveu fazer de uma maneira que ele achava que glorificava a Deus, não obedecendo a liturgia. Mas e o bem-intencionado que foi segurar a arca também? Então, aí entra o ponto que o Jefferson fez muito bem. Ele falou, a intenção de usar era a mesma de Davi, fazer algo bom, fazer algo que vai beneficiar a Deus. Olha como é que eu vou colocar aqui para ver se ajuda. Davi falou assim, como que eu vou glorificar a Deus? Eu vou trazer a arca. Como que eu vou fazer isso? De uma maneira nova, vou ajudar a Deus, de certa forma. Como que eu vou ajudar a Deus? Ao invés de eu colocar isso nos lombos dos levitas, eu vou colocar isso num carro de boi novo, eu vou colocar isso com bois que nunca carregaram uma carga, vou fazer isso dessa maneira, isso vai glorificar a Deus dessa maneira. Isso estava na cabeça de Davi, e o povo seguiu essa ideia. Ou seja, o que ele está falando, sem falar isso, mas o que ele expressou era, vou ajudar Deus, a maneira de Deus é aquela maneira lá, mas eu não vou fazer daquela maneira, eu vou fazer uma maneira nova, vai glorificar a Deus, vai ajudar. E usar, a arca caiu, o que ele fez? Colocou a mão. É a mesma intenção, vou ajudar a Deus aqui. Eu não vou deixar a arca de Deus cair, seria horrível a arca de Deus cair. Então eu tenho que ajudar a Deus. Intenções, irmãos, por isso que é sério estudar a Bíblia, ter uma noção de que Deus é real e de que o que Deus fala na Bíblia não é para ser ignorado. Nós não temos opiniões, olha só, nós não temos opiniões sobre a Bíblia, apesar de parecer que sempre estamos opinando. Nós lemos a Bíblia e a Bíblia fala o que ela quer falar. Nós não dizemos assim, esse texto aqui quer dizer isso baseado na teologia X e Y. Na verdade, a teologia foi tirada como uma leitura da Bíblia, como uma interpretação do que a Bíblia diz. Nós não podemos ler a Bíblia dizendo assim, eu acho que isso deve ser assim, e trazer isso para a realidade. Como intenções, por exemplo, usar. Estava errado. Não interessa se o coração dele queria fazer um benefício, segurar a arca para ela não cair no chão. Não deveria ter feito, porque Deus é real, e Deus não queria que isso acontecesse, é contra a vontade dele. Deus não queria que ninguém tocasse na arca. Davi trouxe a arca daquela maneira, e Davi ficou muito chateado, ele ficou muito triste, e ficou assim, absurdamente impressionado com o que aconteceu com Uzá, porque ele sabia que estava errado. Ele sabia.
Quando aconteceu, ele ficou espantado. Por quê? Porque quem sofreu, quem que foi fulminado? Uzá. Mas aqui, quem que deveria ter sido fulminado? Quem deveria ter sido fulminado? Davi, né? Davi. Ou seja, Davi falou assim, eu não entendo, em outras palavras, eu não entendo por que Deus matou Uzá e não me matou. Por quê? Deus deveria ter matado todos nós do povo. Todos nós trouxemos a arca de maneira inadequada. Oi? Foi ele que foi inconsequente, né, em expor as pessoas porque ele fez errado. Ele era o comandante. Para isso mesmo. Ele foi o instrumento de destruição para o povo. Ou seja, voltamos lá. Eu sei que não vai dar para encerrar o livro hoje, mas graças a Deus foi muito boa a aula. Voltamos lá para Josué, Jefferson. Josué diz assim, o povo de Deus fazia o que conforme, por não haver rei em Israel, cada um fazia conforme o seu coração, né? O exemplo de Davi Davi fez conforme o seu coração e todo o povo fez também. Davi era rei. Ou seja, o texto de Juízes, né? Perdão, né? Josué no Juízes, aguarda um rei que fará o quê? Que fará o povo obedecer de coração, sabe? Sim. É isso que o texto está dizendo. E não é Davi. Não é Davi. Davi não tem capacidade de fazer o povo obedecer de coração. Na verdade, Davi, o coração dele queria adorar a Deus de uma maneira que Deus não estipulou. Deus não queria. E ele fez o povo. E o único que sofreu foi Uzá. Lembra aquilo que nós estávamos conversando no carro outro dia? No dia que a gente estava indo lá para a obra? A pergunta não é por que Deus... olha só, a pergunta, usando isso de exemplo, todo esse contexto de exemplo, a pergunta principal não é por que Deus condena seres humanos, sendo que ele pode salvar? A pergunta é por que Deus não fulminou todo Israel naquele dia? Só fulminou Uzá. Por que Deus não me fulminou? E olha, eu pequei hoje. Eu não mereço a graça que é me dada. Por que ele não me fulminou no inferno e jogou uma outra pessoa no inferno hoje que morreu sem a salvação? Por que não fui eu? Essa é a pergunta. Por quê? Por que ele não matou? Por que ele não matou Davi naquela hora? Por isso que Davi ficou abismado. Por que ele não me matou? Porque eu fiz exatamente, por mais que meu coração tinha boas intenções, eu fiz tudo o que ele não queria que eu fizesse. Meu coração tinha boas intenções baseadas em mim. Eu era o meu Deus naquela hora. Tá entendendo? Então, esse é o ponto central. Certo? Então, para encerrar hoje a aula, nós podemos avaliar, encerrando nesse contexto aí, o que é mais importante? Uma intenção do coração ou a liturgia? Uma liturgia feita sem o coração adorar a Deus, por mais correta que fosse, Davi podia trazer a aliança da maneira mais perfeita que fosse, com os levitas carregando a arca, com sacrifícios que eram exigidos, da maneira bonita, mas se o coração dele não amasse a Deus, o que adiantaria? Nada. Pode fazer a liturgia perfeita. Se o seu coração está diante de Deus, Deus só vai dizer para você naquele dia, no último dia, de boca você me adorou. Com as ações, boa liturgia, mas seu coração estava longe de mim. O que adiantou? Agora, você pode ter a melhor das intenções. Por quê? Quando você faz essa liturgia dessa maneira, sem o coração, quem que você está adorando? Já parou para pensar nisso? Se o seu coração, na liturgia mais maravilhosa, não está adorando a Deus, quem que você está adorando? Você. Você está adorando o ídolo. Você está adorando qualquer coisa. Se você está numa igreja que tem uma liturgia excelente, boa e bíblica, e lá você não consegue adorar a Deus, pecado. Você não está adorando. Seu coração está longe dele. E você está participando lá. Em vão me adoram. Olha só como isso serve para nós, para mim, Tiago. Olha como isso serve para nós. Agora, o contrário também é verdadeiro.
se eu tenho melhor da intenção, o desejo de meu coração de glorificar a Deus, e vou numa igreja que a liturgia dela desonra completamente a Deus, e itens inseridos lá que são para desonra e não é para a glória de Deus, quem que eu estou adorando com o meu coração? Eu criei um Deus no meu coração, e eu acho que estou adorando ele naquele lugar, mas não estou. Então, o coração correto, ou a maneira correta de estabelecer isso, o coração que ama a Deus buscará uma liturgia que ame a Deus. Você vê que uma coisa produz a outra. Seu coração deve amar a Deus, e por causa disso você busca uma liturgia que ama a Deus. Entendem? Que esse é o processo natural. Por amar a Deus, eu vou num lugar onde eu sei que Deus será glorificado, onde eu sei que Deus amará aquele lugar. Davi, por amar a Deus, ele devia ter feito certo. Por amor a Deus. Por mais que custe, por mais que seja trabalhoso, por mais que dê trabalho carregar uma arca de ouro no lombo, ele deveria fazer isso para a glória de Deus. Os levitas que carregavam a arca deveriam estar alegres por carregar aquele peso no ombro. Falar assim, isso é para a glória do meu Deus. Da maneira certa que ele estabeleceu. Eu amo fazer isso. Agora imagina os levitas lá carregando a arca, falando, que peso, que trem pesado. Podia ter botado num carro de boi. É isso. Cara, fantástico. Um coração que ama a Deus, amará a Deus, buscará amar a Deus, conforme a Bíblia disse, porque eu amo a Deus, ele estabeleceu. Ele quer ser amado daquele jeito. Não interessa se eu gosto ou não. Na verdade, se eu não gosto, eu tenho que aprender a gostar. Implorar a Deus, Deus me dê prazer quando eu vou numa igreja que tem uma liturgia verdadeira. Me leva num lugar que tenha isso, por favor, Deus. Por misericórdia, eu não mereço estar num lugar assim. Esse deve ser o nosso coração. Certo, irmãos? Eu não quero mais delongar e falar demais. Tá certo? Vocês estão entenderam? Deu para compreender? Aprendi muito, tá? Aprendi demais. Principalmente, todas as falas, mas eu quero frisar, principalmente a parte que em Deus não há... Como é que é? Não há moralidade. Nossa, é isso. Caraca, isso deu uma amplitude muito grande aqui para mim, tá? Porque você passa a ter uma visão que não é diferente, você vê de outra forma. De outra forma, foi legal. Foi muito bom. Dentro do contexto que a gente estava falando, tá? Vou aplicar em outras coisas. Não, dá para aplicar, Por exemplo, uma aplicação simples aqui, não há moralidade fora de Deus. Por exemplo, você obedecer à lei, você ser bom, você ser que faz tudo certinho, se não é para a glória de Deus, se não está em Deus, não é moral, não tem. Pode ser o mesmo. Eu me identifiquei com essa fala. Eu me identifiquei bastante com essa fala, porque eu li um livro do Freud que chama Totem e Tabu. E lá fala bastante que na natureza não há crime. Ela simplesmente sobrevive através da cadeia ou que for. E assim, é legal também, dá para ter um panorama, porque em Deus não há moralidade. Não é isso mesmo, Marcos? Sem Deus não há moralidade. Em Deus não, como é que é? Sem Deus não há moralidade nenhuma. Há toda moralidade. Isso mesmo. Ela é falsa. Isso mesmo. Cara, da hora demais. Muito bom. Até um pouco de dificuldade de explicar, mas... Pode falar? Oi? Não, é isso mesmo. Um aspecto da moralidade fora de Deus, se você seguir, por exemplo, essa ideia de que o animal, por exemplo, ele mata para comer, né? Não há moral nisso. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. O nazismo, né? Sem Deus, quem pode dizer que o nazismo estava errado? Quem? Como é que se estabelece uma moral? Sem Deus, eles eram um grupo de pessoas que seguiam uma ideologia e achavam, para o bem da nação, para o bem geral da nação e do mundo, porque eles queriam espalhar aquela coisa para o mundo, eles deveriam eliminar
os judeus e deveriam também conquistar aqueles povos. Para eles estavam certos. E ligando Sim. com o segundo assunto sobre liturgia, eles estavam seguindo o seu coração. Seguindo o seu coração, muito bem. Só que aí é a questão, se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra e o mundo inteiro fosse nazista hoje, seguindo os pensamentos nazistas, no mundo inteiro, a moral nazista, conforme ela é estabelecida, quem poderia dizer que eles estão errados? Quem disser que eles estão errados, na verdade, seria condenado pelo tribunal deles, como errados, porque a verdade seria estabelecida por eles. Então, digamos, no exemplo, para Freud aplicar essa questão no ser humano, a moral seria estabelecida pelo nazismo. Cara, se você é contra ela, você é contra a verdadeira moral, porque é a moral deles. Sem Deus, né? Óbvio, debaixo do sol, como Eclesiastes fala. Cara, não vamos chegar em Eclesiastes ainda. Tô alucinado com Eclesiastes daquela forma que nós conversamos já. Isso, debaixo do sol. Debaixo do sol. Tudo é verdade. Nós vamos chegar. Se Deus quiser, nós vamos chegar em Eclesiastes. Se Deus quiser. Gente, querem começar? Fazer perguntas para nós encerrarmos? Por mim tá tranquilo. Aprendi bastante, tá? Tranquilo. Chega o Natal, mas não chega o Eclesiastes. Vamos lá, vamos encerrar. Então, vamos orar. Aqui, rapidinho, Thiago. Nós já participamos desse estudo aí juntos, né? Então, eu não lembro tudo, mas eu sei o quão é bom, né? E Eclesiastes e Jó, cara. Eclesiastes. Jó, pelo que eu me lembro, o panorama de Jó que o Thiago preparou é um trem, assim, cara, absurdo. Muito bom também, sabe? E Eclesiastes também é sensacional. Mas nós vamos chegar lá. Se Deus quiser. Irmãos, então, eu peço também, assim, desculpa por às vezes, assim, a pergunta vem e eu tento não fugir tanto, né? Quero que tá sempre ali dentro do que está sendo falado. Eu tenho grande interesse mesmo em aprender. Às vezes a gente atrasa sei lá, fuge um pouco, mas eu peço desculpa aí, mas eu estou aprendendo bastante. Não, isso aí você não precisa pedir desculpa, não. Pelo contrário, é isso mesmo. A gente tem que fazer pergunta na hora mesmo que vem a pergunta, para estar esclarecido. Porque geralmente, às vezes, é do pessoa e aí você pode ajudar bastante também na aula. Até é bom, tá? E o objetivo nosso não é estudar a Bíblia inteira, só para estudar a Bíblia inteira. É para a glória de Deus, né? É para que nós amemos mais a Deus e tenhamos comunhão também uns com os outros. Então, se a gente demorar 100 anos nisso, graças a Deus, né? Está fazendo parte, é verdade, está fazendo parte daquilo que é comunhão, né? Nós não estamos fazendo nada de diferente aqui. Glória a Deus. Irmãos, então vamos orar então para nós encerrarmos. Ô Wesley, eu vou pedir, não, William, você ora encerrando para nós, por favor? Você pode, por gentileza? Pedir o William para orar. Nós encerramos hoje. Meus irmãos, Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai querido e amado. Bom, na verdade, repito isso, Papai, queríamos mesmo amar o Senhor de verdade, mas a gente não consegue, infelizmente. Nós somos ingratos, somos pecadores, mas queremos, Papai, queremos que o Senhor, que é o próprio amor, continue nos instigando e nos inclinando a te amar de verdade, Papai. Obrigado por essa noite, por esse estudo, por o Senhor ter dirigido os irmãos, Papai, da melhor forma possível para apresentar a verdade dentro das nossas mentes e dos nossos corações. Peço que o Senhor continue, Papai, por infinita graça e misericórdia, se fazendo presente nos nossos estudos, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia,
e que possamos refletir mais sobre a tua glória em nossas ações, em nossas palavras, na nossa vida como um todo, papai. Por favor, continue fazendo o processo da santificação em nossas vidas. Nós te pedimos e já te agradecemos por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós e te adoramos por quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos,